Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das histórias mais visuais e, olha, mais simbólicas do livro de Números. É uma passagem incrível sobre como a autoridade espiritual foi confirmada de um jeito totalmente inesperado, resolvendo uma crise nacional com nada mais que um pedaço de madeira seca. Pois é, essa é uma pergunta daquelas que nunca envelhecem, né? Em momentos de caos, de desconfiança, como é que a verdadeira liderança se firma? A história de hoje lida exatamente com esse conflito e mostra uma solução que, francamente, vai muito além de qualquer resposta humana. Então, para a gente entender o que está rolando em Números 17, a gente precisa lembrar o que tinha acabado de acontecer no capítulo 16. O ambiente é super tenso. A nação está ali, perdida no deserto, e a liderança de Moisés e Arão está sendo questionada de forma violenta. A coisa está séria. Ok, então vamos lá. Essa história não começa com um problema novo, mas com as consequências de uma rebelião que deu muito, mas muito errado e deixou um rastro de desconfiança e ressentimento no ar. A raiz de toda essa confusão era a recente rebelião de Corá. Ele e outros líderes se levantaram contra Moisés e Arão, e o resultado foi trágico. A terra literalmente se abriu e engoliu os rebeldes. Mas, em vez de reconhecer a autoridade divina, o povo se virou contra Moisés e Arão, acusando eles de serem os responsáveis pelas mortes. Ou seja, a situação estava num beco sem saída, super perigoso. Diante dessa rebeldia toda que não parava, Deus propõe uma solução para acabar com a discussão de uma vez por todas. E a solução não é mais castigo, não. É um teste. Um teste único, público e totalmente sobrenatural. E é aqui que entra o objeto principal da história, a vara. Olha, é super importante a gente sacar que, naquela cultura, a vara de um líder não era só para se apoiar. Cada vara era única, identificava a tribo e simbolizava a autoridade do chefe. Era basicamente uma extensão da identidade daquele líder. A instrução de Deus foi bem direta, sabe? Sem rodeios. Cada uma das 12 tribos deveria entregar a vara do seu líder. O nome dele seria escrito nela, e todas seriam deixadas durante a noite no lugar mais sagrado de todos, bem na frente da Arca da Aliança. Era como uma consulta sagrada para revelar a vontade de Deus. E a regra do jogo era claríssima, sem espaço para dúvida. A vara do homem que Deus escolhesse ia milagrosamente florescer. Um pedaço de madeira morta ia voltar à vida. Uma promessa tão simples, mas impossível de ser manipulada. Não tinha como ter truque, né? E aí chegamos ao clímax da história. Depois de uma noite inteira de expectativa, Moisés volta para a tenda para ver o resultado, o veredito divino. O que será que ele encontrou lá dentro, hein? Imagina a cena. Moisés entra no silêncio do santuário. Ele olha para as 12 varas de madeira seca. 11 delas estão exatamente como foram deixadas, sem vida, paradas. Mas uma delas se destacava de um jeito que desafiava toda a lógica. O milagre foi assim, completo. Não tinha como negar. A vara de Arão não apenas brotou. O texto bíblico faz questão de detalhar que ela passou por um ciclo de vida inteiro. Isso mostra de forma brilhante a dimensão do sinal de Deus. E o que é realmente impressionante é a progressão. Em uma única noite, um galho seco produziu brotos, depois flores e, por fim, amêndoas maduras. É um ciclo completo de vida, crescimento e frutificação acontecendo de forma superacelerada e sobrenatural para não deixar nenhuma sombra de dúvida. Tá, mas e aí? O que tudo isso queria dizer? Esse milagre não foi só uma demonstração de poder, não. Ele carregava um simbolismo profundo, tanto para aquele momento quanto para as gerações futuras. Esse milagre tinha 2 objetivos, sabe? No curto prazo, a ideia era prática, acabar com a reclamação do povo. E olha, deu super certo. Os líderes viram a prova e pegaram suas varas de volta sem discutir. Mas, a longo prazo, a vara de Arão se tornou um memorial, guardada junto à Arca da Aliança como um lembrete eterno da escolha de Deus. E o mais curioso é a reação do povo. Não foi de alívio, foi de pânico total. Eles gritaram: "Estamos perdidos! Estamos todos perdidos!" Eles finalmente entenderam que estavam desafiando algo sagrado, e a consciência culpada das rebeliões anteriores encheu todo mundo de medo. Agora, avançando um pouco no tempo, a teologia cristã vê esse evento como uma prefiguração poderosa. Uma vara morta que floresce e dá fruto é um símbolo da vida que surge da morte. Isso aponta direto para a ressurreição de Cristo, que, como um ramo, brota de onde parecia só haver secura e morte, trazendo vida eterna.
Beleza. Mas trazendo para hoje em dia, o que essa história tão antiga tem para nos ensinar? Existem lições poderosas sobre liderança, autoridade e crescimento espiritual que são super relevantes. Primeiro, a verdadeira liderança não vem da aclamação do povo, mas da confirmação de Deus. Segundo, a autoridade de Deus não se mostra só num título, mas em produtividade. A vara não só floresceu, ela deu fruto, deu amêndoas. A história também mostra a preferência de Deus por corrigir com um sinal de vida em vez de mais julgamento. Ela nos ensina a importância de ter uma reverência saudável pelo que é sagrado. E, por fim, o processo, botão, flor, fruto, nos lembra que o crescimento é um processo e que Deus completa o que começa. E tudo isso nos leva a uma pergunta final para a gente pensar. Diante de tudo isso, como seria uma liderança autêntica? Aquela que não apenas ocupa uma posição, mas que verdadeiramente gera vida no nosso contexto, no mundo de hoje?